Amém? Hoje, irmãos, nós estamos nessa terceira mensagem dessa série Detox. Diga comigo, Detox. Hoje nós estamos buscando de Deus a limpeza do Senhor na nossa vida. Quantos precisam de uma faxina de Deus aí na vida, amém? Na nossa alma, nossa mente, nosso coração, nas nossas finanças, nos nossos relacionamentos. Nós vamos ver hoje, Deus, irmãos, está pronto para nos curar, nos libertar, amém? No primeiro domingo, a pastora Thalita ministrou para nós sobre a limpeza nos nossos comportamentos. Semana passada, nós falamos sobre influências tóxicas na vida, que vem muitas vezes através das mídias, dos filmes, seriados, as músicas. Essas mensagens estão lá registradas no canal do YouTube da nossa igreja, você pode acompanhar. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante, muito sério. Eu preciso muito da sua atenção hoje. Eu sei que os irmãos sempre são atentos, glória a Deus por isso, mas hoje um pouquinho mais. E esse assunto ele é tão profundo que hoje, às 22 horas, depois de 4 cultos ainda, às 10 horas da noite, pastora Thalita, vamos fazer uma live no Instagram, onde a gente vai aprofundar esse tema, porque hoje nós vamos falar de relacionamentos tóxicos. Diga comigo, relacionamentos tóxicos. Diga comigo, ai, ai, ai. Hoje Jesus vai falar mais ainda conosco, amém, irmãos? E nós estamos orando para que neste mês de fevereiro, que Deus faça essa limpeza, que com esta limpeza Ele venha substituir toda a sujeira com alegria na nossa vida, amém, irmãos? Pois a alegria do Senhor é a nossa força. E também estamos orando, pela cura de Deus. Jesus cura, irmãos, todas as enfermidades. E existe ali, às vezes, uma enfermidade que a gente não pede muito, que é sobre o nosso peso. Então nós vamos também estar fazendo a oração do emagrecimento, em nome de Jesus. Você toma posse dela aí, irmãos? Glória a Deus. Feche teus olhos, Pai. Obrigado, Senhor, por estarmos em Tua casa, nesta noite, nessa terceira mensagem, dessa série poderosa, desse tema que o Senhor está trabalhando em nossas vidas. E assim, Pai, quando nós vamos fazer uma limpeza, uma faxina na nossa casa, primeira coisa, Pai, que nós temos que fazer muitas vezes é tirar as coisas do lugar. Eu sei, Pai, que algumas pessoas aqui, Senhor, nessas últimas semanas, elas estão sentindo, ó Pai, que algumas coisas estão mexendo, Senhor. Ó Pai, algumas coisas estão fora talvez de ordem, ela talvez está estranhando, mas é o Senhor que está tirando aquela sujeira que estava escondida, porque o Senhor está fazendo uma faxina na nossa vida, uma faxina em nossa alma, em nossa mente, nosso comportamento, Senhor. Ó Pai, troca essa sujeira agora pela alegria do Senhor, ó Pai, pela Tua paz, que nós possamos ter uma vida alegre, uma vida saudável, Deus, ó Pai, fisicamente, emocionalmente e principalmente espiritualmente. Clamamos a cura do Senhor sobre nós neste momento, Pai, esta bênção do Senhor de cura, Pai, de emagrecimento, Senhor. Pode parecer talvez algo bobo para alguns, ó Senhor, mas quantos nós temos lidado, quantos nós temos sentido tristes, ó Pai, autoestima baixa, Senhor Deus, ó Pai, complexo de inferioridade. Venha curar o nosso corpo, ó Pai, venha curar o metabolismo, venha curar, ó Deus, ó Pai, neste momento, os hormônios, ó Senhor. Traga cura sobre este corpo agora, a Tua bênção sobre todos nós. E fala conosco, Pai, nessa noite, não aquilo que nós gostaríamos de ouvir, mas o que nós precisamos ouvir. Repreendemos as obras malignas que querem nos atrapalhar de ouvir a palavra de Deus, em nome de Jesus, amém. Diga glória a Deus. Diga comigo, fala comigo, Jesus. Amém? Você está preparado aí? 1 Coríntios 15, 33 diz o seguinte: não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Vamos ler todo mundo junto lá? 1, 2, 3. Não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Irmãos, o apóstolo Paulo aqui, inspirado pelo Espírito Santo, ele começa com um alerta sobre nós. Não se deixem o quê? Enganar, ou seja, não sejam ingênuos acerca desse assunto. Tenham informação, saibam disso, adquiram conhecimento sobre este assunto. E é como o meu papel, irmãos, como pastor, ensinar a palavra de Deus, porque ela nos alerta. Nós precisamos saber disso. E o que nós precisamos saber? Que as más companhias, elas corrompem os bons costumes. Toda pessoa, irmãos, ela é um caminho
para um destino. Diga comigo, toda pessoa é um caminho para um destino. Toda pessoa que você se relaciona, ela vai te levar para um destino. Há pessoas que vão te levar para coisas boas, mas há pessoas que, se você começar a conviver com elas vão te levar para algo ruim. Há pessoas que vão te levar para algo novo. Elas vão te encorajar, te inspirar, te fortalecer, mas há pessoas que vão te prender no passado. Há pessoas que vão levar você para algo maior. Há pessoas que vão te levar você para algo menor. Há pessoas que, quando você começar a se relacionar com ela vai te levar para mais perto de Deus. Mas há pessoas que, se você se relacionar com ela vai te levar para longe de Deus. Há pessoas que te farão mais sábios. Há pessoas que te farão mais ignorante. Há pessoas que, se você começar a conviver com ela, você emagrece, porque ela é fitness, ela come tudo saudável. Mas há pessoas que, se você conviver com ela, você vai engordar uns 10 quilos rapidinho, porque ela só come porcaria. Todos nós, irmãos, conhecemos pessoas que fazem bem, mas também conhecemos pessoas que fazem mal para nós. Quem conhece aqui pelo menos uma pessoa que, depois que você passa um pouco de tempo com ela, você fica pior? Levante a mão bem alta aí. Segura a mãozinha lá em cima, todo mundo aí que tem alguém que conhece, dá uma olhadinha para o lado aí agora. Todos nós conhecemos, irmãos. É impressionante que tem pessoa que você conversa com ela, você fica até com dor de cabeça, você começa a passar mal, ela vai na sua casa, depois que ela vai embora, começa a ter briga, as coisas começam a estragar, coisas começam a quebrar. Pessoas são caminhos que nos levam até um destino. E muitas pessoas, irmãos, infelizmente, elas são tóxicas. O que é algo tóxico? Algo tóxico é tudo aquilo que possui uma porção de veneno, capaz de trazer uma doença ou até mesmo a morte. E qual é o principal veneno que existe dentro das pessoas, irmãos? O principal veneno é o pecado. O pecado, ele habita, na verdade, dentro de todos nós. Mas quando nós temos uma vida com Jesus, uma vida com o Espírito Santo, esse pecado ele vai sendo sufocado, esse pecado ele vai sendo morto, esse pecado vai sendo eliminado. Mas quando nós não temos Jesus, irmãos, o pecado que está dentro de nós, ele cresce. E preste atenção, irmãos, nós temos que entender que no mundo espiritual não existe meio termo. Aquela pessoa, ela é muito boa, mas ela não tem Jesus. Se ela não tem Jesus, ela não vai dar frutos do Espírito Santo. Pois a Bíblia diz que uma árvore, ela dá o fruto de acordo com a sua espécie. Uma laranjeira, ela vai dar laranja. Se uma pessoa está cheia de Jesus, ela vai gerar Jesus. Mas se ela não estiver cheia, ela vai gerar a morte. 2 Timóteo, convido você a abrir comigo sua Bíblia. No livro capítulo 2, verso 16, 17, Paulo fala sobre isso. 2 Timóteo 2, 16, 17 diz o seguinte: evite as conversas inúteis e profanas. Eu vou repetir, presta atenção. Você está comigo aí, irmãos? Evite o quê? Conversas. Que tipos de conversas tem que evitar? Conversas inúteis e conversas profanas. Às vezes mensaginhas sensuais no WhatsApp. Acontece muito hoje, principalmente entre os adolescentes e jovens. Conversas que não edificam, que não trazem a presença de Deus. Evite essas conversas profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. Ou seja, esta conversa vai levar a você um destino de impiedade, de morte. Versículo 17: o ensino deles alastra-se como câncer. Em algumas versões, no lugar da palavra câncer, é usado a palavra gangrena. O que é a gangrena, irmãos? Ela é uma infecção que muitas vezes acontece na pele, principalmente nas pontas assim, dos dedos, nas pernas. Eu ia até trazer algumas fotos aqui, mas é horrível demais. Muita gente não ia conseguir jantar hoje aqui depois dessas fotos. Aquela infecção, ela entra e ela vai o quê? Lentamente se alastrando. É isso que a palavra de Deus quer dizer para nós, irmãos, que aquele veneno que está na pessoa, aquilo cresce tanto dentro dela que começa a nos envenenar.
E não é um processo da noite para o dia, mas é um processo lento, um processo longo que aos poucos aquela palavra, aquela ideia, aquela conversinha, aquele conceito, aquela filosofia, ela vai entrando dentro de nós e vai nos contaminando como um câncer. Nós precisamos, irmãos, vigiar a nossa vida. Esses dias eu atendi uma pessoa, e ele é formado em engenharia, e ele disse: pastor, foi muito difícil eu fazer a minha faculdade de engenharia e até hoje trabalhar, porque quando eu estava no começo da faculdade, um amigo meu me disse: por que você vai fazer engenharia? Olhe quantos engenheiros estão desempregados. E toda vez durante aquela faculdade, aqueles, às vezes, momentos difíceis, aquela palavra voltava na mente dele, porque foi uma conversinha boba assim, e aquela frase entrou na mente dele. E quantas vezes ele pensou em desistir daquele curso, porque toda vez voltava aquela palavra: que adianta fazer isso? E é isso, irmãos, que acontece com esse veneno, com esse tóxico que está nas pessoas ao nosso redor. Existem vários tipos de pessoas tóxicas. Claro que nós não temos o tempo aqui suficiente para sermos exaustivos e falarmos de todas, mas eu quero destacar alguns tipos de pessoas tóxicas. Primeiro, as pessoas extremamente negativas. Tem gente, irmãos, que é muito negativo, é amargurado, é azedo, critica tudo, nunca está bom para ela, é muito chato. Aliás, fala para o seu irmão: para de ser chato, fala para ele aí. Irmãos, nós temos que ser lembrados disso. Porque sem a gente perceber, a gente fica chato demais. Quem conhece alguém que reclama de tudo? Você começa a ficar aquela pessoa que acontece, em pouco tempo você está reclamando de tudo. Tem gente que critica tudo, irmãos. Margaret Thatcher, primeira-ministra britânica, ela certa vez disse o seguinte: se um dia eu andar sobre as águas, vão me criticar que eu não sei nadar. Que se eu fizer até uma proeza dessa, até eles vão falar mal de mim. Tome cuidado, irmãos, com essas pessoas negativas. Tome cuidado com pessoas que você compartilha teus sonhos, os teus projetos. Sempre vai ter gente ali para desanimar, para dizer: ah, isso aqui não pode acontecer, você é velho demais, você é novo demais, quem você pensa que é? José, irmãos, ele teve ali a sua vida mudada de destino quando ele compartilhou o seu sonho com seus próprios irmãos, as pessoas mais próximas dele, as pessoas que deveriam ficar entusiasmadas pelo sonho dele. Quando ele conta o sonho, aqueles irmãos começam a arder em inveja. E inveja, irmãos, existe. Inveja é algo sério. A inveja, ela libera ataques malignos do inferno contra nós. Vigie o que você fique postando na internet, o que você fica divulgando para as pessoas, porque nós não podemos ser ingênuos, como diz o versículo. Nem todo mundo vai se alegrar com a sua alegria. A inveja traz um cansaço excessivo, a inveja traz um peso sobre o corpo, a inveja, ela amarra as coisas, e hoje nós temos que orar e repreender em nome de Jesus. Um segundo tipo de pessoa tóxica é a pessoa manipuladora. Diga comigo: misericórdia. Tem gente, irmãos, que é manipulador, não é mesmo? Controlador, dominador. Ele fica gerando culpa, ele fica fazendo joguinhos com a pessoa para prender ela. Ele ameaça: olha, se você terminar o namoro comigo, você também não vai ser mais feliz com ninguém. Se você largar de mim, também eu vou fazer da sua vida um inferno. Às vezes isso às vezes chega num nível tão alto que nós chegamos até mesmo a ver tragédias, não é mesmo? Às vezes aquela pessoa termina um namoro com o rapaz, ele não suporta que aquela moça namore outro, e às vezes vai lá e comete até um crime, um assassinato, mata a pessoa e mata e depois tira a sua própria vida. Há maridos, irmãos, que infelizmente fazem isso com as suas próprias esposas, que não tem prazer, alegria de ver a sua esposa crescer na vida, fica prendendo a esposa. Ele tem que estar junto ali toda hora, não pode ver a esposa crescer, avançar. De imaginar então que a esposa vai ganhar mais do que ele já começa até a desmaiar já. Meu irmão, se a tua esposa ganhar mais que você, glória a Deus, é mais dinheiro para você gastar em nome de Jesus. Se alegre com o crescimento da tua esposa, incentive ela. A paz que prende a vida dos filhos. A Bíblia diz, irmãos, que filhos são como flecha. Flecha significa que nossos filhos têm que ir além de nós.
Se você talvez esteve ali, você é formado no ensino médio, em nome de Jesus, o teu filho vai ter faculdade. Se você tem faculdade, o teu filho vai ter doutorado. Se você tem uma casa, nossos filhos vão ter 2, 3, em nome de Jesus, amém, irmãos? Não fique amarrando. Muitas vezes acontece com idosos. Quantos vovôs e vovós ficam fazendo joguinhos, não é verdade? Com a família, joga um filho contra outro, fica aprendendo. Ninguém aqui vem me visitar. Qualquer dia também vocês vão chegar aqui e me encontrar morto. Não é isso? E aí fica gerando aquela culpa. Ai, Deus, tem que ir lá visitar a avó, porque não sei o quê. Não, irmãos. Terceiro tipo de pessoa tóxica são os tentadores. Estou inventando essa palavra aqui para facilitar. Diga comigo, tentadores. Quem são os tentadores, irmãos? Aquelas pessoas que ficam colocando tentações à nossa frente e nós não resistimos. Pessoas que a gente tem dificuldade de dizer não. Pessoas que desafiam a gente. Pessoas que ficam provocando. Vamos lá, você não é homem, não? Acontece muitas vezes isso, né? Entre os meninos adolescentes, né? Por que muitos, os meninos, os jovens adolescentes, às vezes entram em vício? Porque eles fazem a roda e fica um desafiando o outro. Ah, você não é um homem de verdade, quero ver não sei o quê. Ah, não sei o quê. A tua esposa manda em você, hein? Né? E aí ele precisa sair do jogo do futebol da segunda-feira, né? Mais cedo. E aí porque a esposa, não, quem manda, mostra lá quem manda é você. Chegue mais tarde. E ficam provocando. Às vezes não só para coisas malignas, irmãos, mas às vezes até mesmo para gastar mais. Pessoas que ficam tentando a gente para excesso de lazer. Você está lá focado, você tira, não, hoje eu vou passar o dia inteiro estudando. Aí liga aquele amigo, e aí? Nós vamos dar uma saída agora, e lá vamos ver o filme. E aí você, puxa vida, está todos os meus amigos lá, e eu aqui estudando. E essas pessoas vão, que, irmãos? Nos tentando, e a gente não consegue dizer não para elas, e isso vai prejudicando a nossa vida. Mas preste atenção, mais do que prejudicar, irmãos, pessoas tóxicas, elas podem destruir a nossa vida. Porque toda pessoa é um caminho para um destino. Como que nós lidamos, pastor? Presta atenção. O primeiro passo que nós temos, irmãos, que praticar e aplicar na nossa vida. Nós precisamos estabelecer limites. Diga comigo, estabelecer limites. Nós precisamos criar uma certa fronteira entre nós e as pessoas. Às vezes aquela pessoa, irmãos, ela não é ruim em todas as áreas, mas em algumas áreas você vai ter que pôr alguns limites. Jesus fez isso. Jesus amou a todos igualmente. Presta atenção aqui. Mas Jesus não se relacionou igualmente com todos. Eu vou repetir, Jesus amou a todos igualmente, mas não se relacionou igualmente com todos. Jesus não tratou todas as pessoas da mesma forma. Jesus estabeleceu limites com todo mundo, com todos aqueles que ele se relacionava. Jesus, por exemplo, alimentou uma multidão, ensinou as multidões, curou as multidões, mas ele só treinou 12. Com aqueles 12, ele deu uma dedicação especial, ele pôs um limite. Ele falou, não dá para eu treinar uma multidão, eu só vou conseguir treinar 12. E dentro daqueles 12, havia um grupo mais íntimo de 3. Quem lembra lá os 3 mais íntimos de Jesus? Os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Com aquele grupo, Jesus tinha ainda mais intimidade. Mas até mesmo naquele grupo íntimo, Jesus certa vez teve que estabelecer um limite. A Bíblia nos conta que em um determinado dia, Jesus estava conversando com os seus discípulos e começou a falar que ele iria para a cruz, queria morrer na cruz por todos nós, trazer salvação. Você lembra da história então que Pedro começa a dizer, não, Jesus, eu não vou deixar você morrer na cruz, não. Pedro falou, não, Jesus, não vou permitir que isso aconteça. E você lembra quais foram as palavras de Jesus para Pedro? Sai para trás, sai de perto de mim. O próprio Jesus estava estabelecendo o quê? Limites com Pedro. Pedro, para com esse assunto. Essa conversa a gente não vai ter não. E ele sabia, Jesus sabia que era o próprio Satanás ali usando a vida de Pedro. Ele encerrou aquela conversa, ele encerrou aquele assunto.
Não é para você sair daqui, irmãos, nessa noite, chamando as pessoas, dizendo, ó, sai para trás, Satanás, viu? Principalmente com a sogra, não vai fazer isso não, viu, irmãos? Estabeleça limites de tratamento. E a minha oração por todos nós nessa noite, por você que nos acompanha pela internet, onde você estiver, é que Deus derrame, irmãos, sobre nós um espírito de sabedoria. Quantos precisam da sabedoria do Senhor? E de forma, presta atenção, educada, mensagem não é para ninguém ser grosso e bruto aqui não, sábia, prudente, carinhosa, respeitosa. E a minha oração para que o Espírito Santo já esteja falando com você e mostrando qual é essa pessoa, que você vai ter que chegar para ela nos próximos dias e dizer, eu não permito que você me trate desse jeito. Eu não permito esse tipo de conversa. Com algumas pessoas você vai ter que pôr limites de assuntos que você conversa. Muitas vezes mulheres ficam lá no salão e o assunto são os seus maridos. Às vezes homens na academia, aquele homem chega e fala, olha, você viu aquela mulher que está na esteira lá? Às vezes conversas com antigos namorados e namoradas, conversas sensuais pelo WhatsApp. Estabeleça limites. Estabeleça limites de lugares. Dizendo, olha, eu gosto muito de você, você é meu amigo, mas com você eu não vou neste lugar. Eu quero contar algumas vezes que eu precisei estabelecer limites. Certa vez eu estava dando carona para uma pessoa, um senhor, o dobro da minha idade naquela época, e ele começou a falar mal do meu líder. E eu abomino falar mal do meu líder, porque a Bíblia diz que é muito claro, há um alinhamento espiritual com aqueles que estão de posição de liderança sobre nós, e a unção ela vem de cima para baixo. E eu preciso proteger o meu coração. Provérbios 4, 23, que é o tema desse mês. Entre todas as coisas, guarde o seu coração. Veja bem, irmãos, eu não posso muitas vezes impedir do que a pessoa fala, mas eu posso proteger daquilo não entrar dentro de mim. E a pessoa então começou a falar mal do meu líder. E eu estava dirigindo, dando uma carona para ela, e eu parei o carro com tudo, dei uma freada assim bem forte para assustar a pessoa mesmo. E ela é o dobro da minha idade. Eu falei assim, olha, eu não falo mal do meu líder. Se você quer essa carona, esse assunto acaba agora. Ou você pode sair do carro e ir a pé. Eu fiz isso, irmãos. Parei o carro e abri a porta para a pessoa. Mas pastor, mas isso não é drástico demais? É drástico, irmãos. Mas eu tenho que proteger meu coração e a minha alma. Paulo disse, não se deixe enganar, as más companhias vão corromper você, vão contaminar você. Eu lembro que eu tinha um amigo, e quando eu tinha por volta de 18 anos de idade, e naquela época, hoje não é nem tanto assim, mas na minha época, quando um jovem fazia 18 anos de idade, só pensava numa coisa, tirar a carta do motorista, não é mesmo? E essas regras vão mudando com o tempo, né? Mas na minha época, você só podia tirar a carta depois que completava 18. Eu lembro, irmãos, que eu fiz 18 anos numa segunda-feira, era 10 para as 8 da manhã, eu já estava na porta da autoescola. Mas aquele amigo que cresceu comigo, ele tirou a habilitação alguns meses antes. E eu lembro que ele chegou em casa com a habilitação, pegou o carro da mãe e falou, Daniel, vamos sair, dar uma volta. Eu falei, para onde a gente vai? A gente vai para o shopping. E da minha casa, irmãos, até o shopping levava 10 minutos apenas, e levou 3 horas. E ele foi pagando de gatinho e tal, e passou na casa de uma menina aqui, uma outra menina ali. E eu lembro que aos 18 anos de idade, mas eu já sabia que eu queria ser na presença de Deus. Eu cheguei para ele com educação, com carinho, com respeito. Falei, cara, nós crescemos juntos, nós somos amigos, mas eu não ando mais no carro com você. Estabeleça limites. Estabeleça barreiras. Não permita, proteja-se, proteja-se, proteja-se. Porém, irmãos, nós temos que entender que algumas pessoas, mesmo quando a gente estabelece limites, elas atravessam esses limites. Tem pessoa que não se toca, tem pessoa que é entrão mesmo, tem pessoa que às vezes parece que até enviada por Satanás para prejudicar. E se essa pessoa continua a atravessar os limites, irmãos, aí vai ser necessário uma atitude mais drástica ainda.
talvez você vai ter que eliminar a convivência com essa pessoa. Agora preste muita atenção, lembra que eu disse no começo da mensagem, que ninguém vai distorcer a pregação, viu? Isso não vale para casamentos, amém? E nem para família. Pastor, é tudo que eu não vou precisar mais falar com a minha sogra, visitar ela de domingo. Não, irmãos. Família a gente tem que vencer, o casamento a gente tem que vencer. Amém, igreja? Procurar ajuda dos pastores, fazer talvez um acompanhamento. Claro que se talvez algo for muito exagerado, como às vezes abuso, violência, aí é outro assunto. Mas o que nós estamos falando aqui, irmãos, são às vezes de amizades, de convívios que nós temos. E não faz bem você conviver com aquela pessoa, você não consegue resistir à influência dela sobre você. Quem está entendendo, diga amém. Às vezes você até põe limites, mas aqueles limites são ultrapassados. Talvez você vai ter que pedir transferência do setor da tua empresa, porque talvez tenha alguém ali, talvez tenha uma mulher flertando com você, talvez tenha um rapaz flertando com você, e você não pode ficar naquele lugar. Presta atenção, irmãos, não existe esse negócio que Deus deu uma missão para você. E a sua missão, você tem que se relacionar com aquela pessoa para salvar ela. E eu sei do que eu estou falando, porque eu já atendi muitas pessoas ao longo desses anos de pastoreio. Pastor, eu estou preso nesse namoro. Esse namorado é um tranqueira, mas Deus disse para mim que é minha missão namorar ele para restaurar ele. Deus não falou nada disso não, viu, irmãos? E lança fora e joga fora esse tranqueiro em nome de Jesus. É autopreservação, irmãos, na nossa vida. E sim, é uma atitude cristã. A Bíblia diz, pode um cego guiar outro cego? Não. Nós precisamos nos proteger. Quem pegou aqui já um dia um avião, sabe o que eu vou falar. E se você não andou de avião, você vai andar rapidamente, brevemente, em nome de Jesus. Mas quando você vai andar de avião, a aeromoça, ela chega e diz o seguinte, em caso de despressurização, a máscara vai cair. O que ela diz? Quem lembra o que a aeromoça diz? Não está prestando mais atenção nela já, né? Ela diz o quê? Ponha primeiro em você e depois você põe na outra pessoa. Pode parecer egoísmo, né? Eu tenho que salvar primeiro você para depois se preocupar com o outro. Não, porque se você estiver bem, você vai conseguir salvar a outra pessoa. Queria que você fechasse os teus olhos neste momento. Fale com Deus agora. Pai, nós precisamos da tua sabedoria. Mas também precisamos, ó Pai, da coragem, Senhor. A coragem, Senhor, para estabelecer alguns limites. A coragem, ó Pai, talvez se for preciso até mesmo romper, Senhor, certas amizades. Romper, Deus, ó Pai, certos companheiros na nossa vida, Senhor. Pessoas que não estão me levando para mais perto de Ti, estão me distanciando, Senhor. Ó Deus, ó Pai, eu sei que nessa noite o Senhor faz uma grande obra na nossa vida, Deus, em nome de Jesus. Olhe para cá. Mas da mesma forma, irmãos, que nós temos que nos livrar das pessoas tóxicas, nós também precisamos nos aproximar das boas influências. Nós precisamos construir bons relacionamentos. Nós temos que procurar, investigar, pesquisar e pedir a Deus. A pastora Thalita ministrou para nós durante o projeto de vida sobre termos bons amigos, boas amizades. Ore para Deus colocar pessoas boas na sua vida, pessoas que vão te orientar, pessoas que vão levar a sua vida para frente. É um esforço que nós temos, irmãos, que nos esforçar para ter boas influências. Quem está dentro, diga amém. Porque má influência, irmãos, vem facinho. Má influência está cheio de gente ao nosso redor, mas boa influência tem que partir de nós. Aliás, eu quero nessa noite parabenizar você, pai e mãe, que tem filho pequeno, junior, adolescente, e que tem se esforçado para levar ele a uma célula, para levar ele aos cultos. Você está de parabéns, continue fazendo isso. Eu sei que às vezes não é fácil. Eu tenho uma célula na minha casa toda terça-feira de adolescentes, e às vezes o pai tem que levar, mora longe, fica 1 hora lá esperando, mas vale a pena, porque as más companhias corrompem os bons costumes. E Deus colocou algo, irmãos, muito grande em meu coração para esta noite. Da mesma forma que más pessoas, irmãos, levam a gente para destinos ruins, boas pessoas enviadas por Deus levam a gente para um destino melhor e maior. E eu quero profetizar sobre a sua vida. Você toma posse que Deus colocará nos próximos dias, próximas semanas, próximos meses, pessoas que serão bênção na sua vida, pessoas que serão como um caminho até um destino maior e melhor. Preste atenção nisso, irmãos. Há lugares
que só o teu esforço não vão te colocar lá. Há lugares na tua empresa que você mesmo que você bata todas as metas, não vai te pôr lá. Alguém tem que te indicar para aquele lugar. O mundo hoje, os negócios, já entendeu isso, chama-se network. E o network não é só ter uma lista cheia de contatos na sua agenda. É preciso relacionamentos. E Deus, irmãos, mostrou que Ele fará uma obra sobrenatural nas nossas vidas. Pessoas vão divulgar o seu nome. Pessoas vão espalhar o teu serviço para muitos lugares. Deus vai colocar, está tomando posse o que Deus está liberando, irmãos, nessa noite. Deus vai colocar pessoas entre você e o comprador para aquele imóvel, para aquele negócio que você precisa fazer. Se coloque de pé glorificando ao Senhor Jesus. A Bíblia diz que José, irmãos, estava lá na prisão no Egito. Era um homem extremamente produtivo, sábio, com espírito de excelência. Você lembra da história de José? Um dia Faraó teve um sonho e precisou de alguém indicar José e dizer: Faraó, lá na cadeia tem um homem muito bom que pode resolver o teu problema. E eu quero profetizar que Deus colocará pessoas que vão te levar a um destino melhor e maior. Deus vai colocar pessoas que vai fazer o seu nome ser lembrado. Haverá uma reunião e o seu nome vai surgir naquela reunião e você vai ser indicado. Você toma posse disso? Toda pessoa é um caminho para um destino. E nós não poderíamos encerrar esta mensagem falando sobre o destino mais importante da nossa vida, que é a vida eterna com o nosso Deus. É estarmos no céu na glória com o Senhor Jesus um dia. E qual é o caminho para chegarmos ao céu? Quem quer passar a eternidade nos céus? Jesus disse: eu sou esse caminho. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. E eu sou a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por mim. Nessa noite você ouviu sobre bons relacionamentos. E eu quero perguntar: como está o seu relacionamento com Jesus? Jesus não é um Deus sentado num trono distante. Ter Jesus não é ter uma religião. Religião é o esforço do homem para chegar a Deus. Quem está dentro, diga amém. Religião é uma escada que o homem põe da onde ele está para alcançar o Deus. Cada degrau dessa escada são tarefas, rituais, regras que ele tem que cumprir. E a religião só frustra, porque nós não conseguimos cumprir tudo. Jesus, mesmo sendo um Deus tão grande, Criador do universo, tão grande que Ele mede o universo com a palma da sua mão, mesmo assim sendo tão grande, Ele habita dentro de nós. Jesus quer se relacionar com você. Eu vou repetir: Jesus quer se relacionar com você. Jesus, Ele não quer somente que você fale com Ele, mas você sabia que Jesus pode falar com você? Jesus é aquele que nos guia no meio das trevas. Jesus é aquele que traz o consolo durante as perdas. Jesus é aquele que traz a força quando estamos cansados. E quantos deuses deste mundo têm que se pôr no ombro para carregar, Jesus é aquele que nos carrega quando não temos força. Jesus é a vida onde há morte. Jesus convida todos nós aqui nesta noite: venham até mim, se entregue a mim. E essa entrega a Jesus tem dois momentos. O primeiro momento, ela acontece dentro do nosso coração, lá no nosso interior, eu e Jesus. Mas também há uma necessidade de nós divulgarmos publicamente que somos de Jesus. A Bíblia diz que quem acreditar em teu coração, mas confessar perante os homens, esse é quem vai ser salvo. E essa confissão, nós teremos um dia muito especial daqui a algumas semanas. No dia 29 de março, o último domingo de março, nós teremos o batismo nas águas. E o batismo nas águas não é nada mais, nada menos que simplesmente externar aquilo que eu já decidi lá dentro de mim. E eu quero dar a você essa oportunidade hoje, de você tomar essa decisão pelo batismo, de você batizar no dia 29. A partir dessa semana nós vamos ter vários cursos que é para orientar, não é para preparar, porque jamais estaremos prontos. Jesus nos convida: venha como está. E você ouviu sobre sermos boa influência, mas eu também quero encerrar esta mensagem desafiando você: seja você uma boa influência para alguém.
Porque gente, irmãos, amargurada, desanimada, perto de nós tem de monte, né? Faça de você alguém que quando chega perto dos outros, traz alegria. Faça de você aquela pessoa que toda vez que alguém se aproximar de você, ela fique melhor depois de estar com você. Eu tenho orado por isso, falo assim: Deus, eu quero que toda pessoa que eu me encontrar durante o meu dia, que eu conversar durante o dia, eu quero que toda pessoa que passar por mim durante o dia, ao final daquele momento, ela esteja melhor. Elogie mais, irmãos, parabenize mais. Esses dias eu estava numa loja e um rapaz me atendeu. E ao final daquele atendimento ele pediu desculpa, falou assim: Senhor, me perdoe, eu sei que eu não atendi direito você. Eu falei: não foi tão bom mesmo. E ele disse: olha, eu estou começando os meus primeiros dias. Eu coloquei a mão no ombro dele, chamei ele um pouquinho de lado. Falei: fique em paz. Todo começo é assim, mas você vai conseguir. Você vai ser um ótimo funcionário nesta empresa. E ali eu pude ver o semblante. Ele quase chorou, só segurou para não chorar, porque estava em ambiente de trabalho. Outro dia eu estava tomando um café na conveniência do posto, e o rapaz fez o café, e eu tomei o café, e eu já estava saindo, abrindo a porta, quando veio o negócio. O Espírito Santo falou, e eu voltei para lá, veio o pensamento, a gente sabe que é Deus falando com a gente. Eu falei assim: olha, parabéns pelo seu café. O semblante daquele rapaz mudou. Quem aqui trabalha com atendimento ao público? É difícil receber um elogio, né? É difícil alguém parabenizar você. Irmãos, vamos ser diferentes. Vamos deixar Jesus brilhar através de nós. Vamos ser a luz de Cristo. Vamos elogiar mais. Vamos ser alegria na nossa família. Às vezes fora de casa a gente é tão alegre e tão chato dentro de casa. A gente se dedica mais aos de fora, né? Eu costumo dizer, a gente passa perfume para os de fora e fica fedido para os de dentro. Não que você tem que dormir para passar perfume para dormir também, né, irmãos? Mas não vamos tratar melhor os de fora do que aqueles que estão na nossa casa. Eu queria que você colocasse a mão em teu coração.